um só, sobre a cabeça de todo homem, individualmente, um a um, de forma que se cumpra a ordem de Melquisedeque, Bala, rei, Sadoc, sacerdote, Sadik, mestre, em caráter eterno. Ou seja, o Espírito de um só eterno vai ungir a cabeça de cada um que busca entendimento crescente. E serão estes em um só. Então, eu diria este, em muitos. Esse aponta-se para o alto, que possa realmente auxiliar, ajudar a manter o homem sobre a terra. A promessa lhe clara, para que saibais, é que está soltando o aparelho, para que saibais, honrarás pai e mãe, para que saibais, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Não há lugar para escárnio. Então, abra essa conversação, essa abertura de possibilidade de iluminar mais as dificuldades, as nossas decisões a respeito do que está sucedendo no presente século. E aqui no Brasil, estamos acompanhando a respeito das votações. Vou só fazer uma leitura aqui e diz: Charles Hebel volta a publicar charges de Maomé, mas claro, escárnio, como foi feito com a figura de Jesus Cristo na Avenida do Sapucaí. Isso é importante compreender, porque ela apenas expressa um sinal de degradação dos juízos da cabeça dos seus líderes. Não há como aprová-los. Feito isso, vamos em frente. Jorge Serrão pergunta ao procurador. O procurador chama-se Sebastião Coelho. Isso está em, se não me engano, a Folha.org. Então, a pergunta do Jorge Serrão foi esta. Procurador, perdeu-se a oportunidade de ter um progresso da melhoria do aproveitamento das urnas. Não, eu tirei outra palavra, mas a memória quando me falha. Seria cada vez mais sigamos em frente. Quando vier a palavra, eu a coloco no devido lugar. Então, e diz, porque é plenamente racional que com a urna e que com o voto impresso, prontamente, vai ter uma contagem corretíssima, porque uma parte já caiu ao lado. Esse é o lado, evidentemente, apenas confirmaria, mas independente disso, o ponto é, com a urna, com a efetivo comprovante, é simples somar eletronicamente. E a pergunta fica, por que não se aproveitou isso? As palavras do Serrão não são essas, mas a ideia, o sentido é este. E o procurador, então, responde. Não, é que eu sou 30 anos, eu sou procurador, mas você sabe que no TSE, o Barroso, o juiz, isso começa...
1 hora. Não teve a resposta. Ah, lembrei. É direto, mas o programa é essa proposição, o direto ao ponto. Direto ao ponto. Como eu não tenho comprometimento com nenhuma opinião, eu apenas direi a resposta, que não foi declarada. Depois tem que esclarecer também o que é uma urna de fato que tenha qualidade. E essa qualidade seja confiável. Direto ao ponto ou direto ao ponto, se diria: ninguém faz o que não quer fazer. Assim, estou eu lendo a Bíblia e pergunto a meu neto: vovô, por que você lê a Bíblia? Eu digo: olha, eu gosto de ler. Eu pergunto: faria você o que não gosta de fazer? Olha, nessa resposta, já tem a resposta para o Jorge Serrão. Ele não gosta de fazer isso. Ele não quer. Mas do que ele gosta? Do que ele gosta, ele quer sustentar. Se aonde ele está já lhe satisfaz com fartura, aos outros ele vai negar. Ele reterá a sua fartura e procurará direcionar todo um testemunho falso, de forma tal que nesse testemunho falso ele sustente a sua falsidade e também é o que lhe deram. Vamos reter. Essa é a resposta. Então veja que a questão da urna exigiria que o juiz expressasse o caráter verdadeiro daquilo que é a expressão que a urna expressa. Então, procuraria fazer essa urna de maneira a mais perfeita no resultado, para que todos sejam de fato tenham justiça, porque foram lá colocar e depositar o tal voto naquela urna. Não adianta falar de urna, como eu falar de uma tela de televisão, falar do que for, o que quiserem falar. Se estas coisas não correspondem ao valor do homem, está vinculado. Mas todas elas como instrumento, muitos vão usar, mas o caráter é distinto. De um caráter daquilo que acolhe. Se alguém ama a verdade, assim o fará. Se alguém não ama a verdade, não vai fazer a verdade. Se o dolo, se ele agradou do dolo, ele vai fazer o dolo. Ele vai projetar a fraude. Então veja que quando eu assim julgo, eu estou considerando o juiz. Estou dizendo, há um juiz em verdade e há um juiz na iniquidade. Este ensino é que Cristo diz, é que Maomé diz, e todo bom pensante dirá. E todos eles com muito maior autoridade do que possamos querer imaginar. Mas na hora que pegamos um professor, que agora nos moldes do pensar do Barroso, é aquele que está na escola. Lembrando que o Barroso foi nomeado por a cabeça de alguém que tem que ter correspondência com ele. Porque se não tem, o Barroso não teria feito isso. Está compreensível? Então diríamos que a urna que está lá, ela até aqui, ela está segundo o caráter da cabeça de Lula. É aquele que é o referencial de quem nomeia. Ou seja, aquele quem diz o que vale é isto. Queiramos isto. Vamos reter isto. Assim sendo, compreendemos que governo é domínio. E governo é domínio, em verdade, quando
Cristo é por cabeça. É o domínio. Cabeça de Cristo. Ninguém julga quem tem a mente de Cristo, o Espírito de Cristo. Não há possibilidade. A todo julga e por ninguém será julgado. Essa é a declaração dos profetas. Não creia que Maomé disse diferente. Não, disse a mesma coisa. A mesma coisa. Assim, o importante é educar. Ao falar o que estou aqui falando, eu estou sempre vinculado. Eu falando em educar. Estou tratando de política, estou educando. Estou condenando aquilo que é condenável. Não exaltarei aquele que retém o dolo. É uma evidência. Chegar nessa idade e ficar no joguinho não tem sentido. Então, estou falando da justa justiça em educar. Então, todo fora da justa justiça, ou seja, que nega ou entra no fraude para sustentar o seu status, ele está na postura da inimizade, aquele que não quer aceitar a mudança do bem, daquilo que é verdadeiro. Claro, aí tem duas possibilidades. Ou está num dolo pleno, ou seja, ele sabe que está fazendo isso, tem consciência que está fazendo isso. E o outro, na ignorância. Não tem outro lugar. O que resta? Pensem, não tem mais nada. Não. Como disse o procurador, foi longe, não disse nada também. Por que o procurador não disse? Porque o molde do procurador, como do Barroso, como do judiciário hoje, é essa narrativa. Não fecha nada. Não fecha nada. É o que chama-se a roda viva, que está lá pegando gente, pondo no meio, todo mundo pergunta. Não há resposta nem há perguntas. Não há perguntas e nem há respostas. Até as perguntas foram perdidas. Mas, se isso traz fartura de tempo, ou da perda de tempo, ou do ganho de tempo, não vamos nem considerar. Cada um que pense de conformidade com o dom cognitivo, segundo Vygotsky, que lhe foi dado. E como diz a Chauí. Então, ela está enquadrando, de fato, lá na classe média, evidentemente. Todos de quem eu estou falando. É uma evidência. Aí diria, nisso o Chauí estaria, desde que ele identifique essa classe média, eu estou identificando. Isso seria a tal classe média que ela se refere. Aí até a palavra dela se torna dentro das 4 linhas. Até aí não. Então quem julga? Quem tem poder de julgar. Pode ler o que quiser. Ficou claro? Estou falando de quê? Educar. Educar na justiça. Uma evidência, aquele caso que ocorreu lá, na França, em que aquela revista publicava charges do Maomé com má fé, com o fim proposital de tirar lucro, resultado em dinheiro, estaríamos dizendo, mas mataram um cidadão? Tu diria se aprova? É uma boa pergunta? Mas eu não vou ficar correndo, não daria a resposta. O que tu acha que conduziu à morte de milhões em holocaustos? Aprovas? A urna. A urna. A urna é o homem. Barroso é a urna. Olha, se ele reage, é porque ele em si já é o espírito da urna. Não há, de fato, fidelidade. Estou reforçando. Nesse sentido, retorno à educação. Veja, nesse Jorge Serrão, conversando com o desembargador Sebastião Coelho, tinham 322 mil assistentes ou ouvintes.
Este velho está falando para vocês, não passe-lhe 12 ou 15, se amanhã quiser saber quantos se interessaram em ouvir. Razão pela qual vou vincular as relações do que falam todo dia os principais cabeças do Brasil, ou assim tratá-las, para que não caiamos na rede do dolo da Globo, em que a Globo tomou para si como é que chama? A primazia, a omnisciência, a onipotência. E todos ouçam. Quais são os frutos da Globo? Os frutos são as celebridades da Globo. A esses serão os professores que educarão as escolas dos meus filhos, dos teus filhos. Os meus não, os meus foram educados direto por mim. Então, essa é a questão. Então, a resposta, prontamente, do Sebastião Coelho devia ter sido, porque no dolo ele não quer. Mas como então sustentam isso? Porque no dolo sustentam ele. Mas aí o Senado, porque no dolo o Coelho dá suporte. A pergunta é, que educação receberam? Para um diploma? Para ganhar dinheiro? Para ter um status de toga ou do que seja? Aí está a questão, essa é o fundamento do educar. Então, repetindo, educar na justiça. Não é fazer alguém um instrumento de um partido vindouro para assumir o dolo. Então, estaríamos dizendo que o Estado é fraudulento. O fundamento do Estado é dolo. As mortes à guilhotina que vai colocar na cabeça de um Napoleão é fraude. A República é a consequência. E os frutos estão aí, manifestos. Guerras e guerras, mortes e mortes, e essa gente tomaram da cabeça de Zelensky. Eu consideraria que o Putin é mais velho, é mais maduro, mas ele sabe, certamente, do que estou vos dizendo. Não é uma questão de dizer de que lado se pega. Vocês, não tem lado. Dentro do juízo, tem que haver compreensão de como conciliar esses dois lados ou essas duas mãos. Pensando nisso, até me veio pensar, olha, se o Lula tem poder, ou tem essa abertura de entrar na favela, outros entrariam, desde que não se aproxime demais do morro onde ele esteve. A pergunta fica, mas ele também não tem condições de andar na rua livremente? Perdeu essa liberdade, perdeu. Então, como conciliar isso? Como resolver aqueles e resolver esse? Essa é a questão. Vamos chegar à conclusão que o governo não pode ter uma oposição no sentido de uma guerra interna que vai conduzir todos a uma doença coletiva de psicopatas. Esse é o quadro. Esse é o quadro. Assim sendo, o que mais poderia dizer? Até veio essa ideia aqui, que poucos pastores acolheram. Mas eu direi aos pastores, meus amigos, meus irmãos, vai dizer lá em Judas, no Evangelho de Judas, que o anjo Miguel, ele lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. A pergunta é, qual é o significado verdadeiro, consciente dessa declaração de Judas? Veja, Judas fez conscientemente. Mas ele fez há 2000 anos atrás, porque ele foi um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo era um professor comum. Então não posso considerar
que os professores que partiram a partir de Herodes e de outros sejam de fato os maiores mestres. Então tem que tratar que os melhores mestres saíram dessa escola sem lugar especial, trabalhavam conversar na rua, ou na casa desse ou daquele, depois o Sócrates. Põe a mesma relação. Assim trazemos um valor da Grécia e temos um valor na casa de Judá, na presença do Nazareno. Assim, temos a figura de Moisés em tempo oportuno. Assim temos a figura de Maomé no tempo apropriado. Porque tinham centenas de ídolos, eram tribos soltas ao vento. Ele unificou. Qual é o drama? Ele está errado em unificar sua gente? Não. Ele unificou. Mas qual é a arma dele para essa unificação? A de Cristo, a de Moisés, a mesma. Como é que eu posso tratar, então, que não é esse o fundamento que eu tenho que dar em educar? Educar na justiça, segundo o livro que abrange Abraão como o pai, abrange a Moisés, na expressão da lei, abrange os profetas da verdade e da justiça e acolhe a figura, na plenitude disso, a figura de Cristo. E Moisés acolheu. Moisés mandou Maomé no momento oportuno. Fruto desse poder, que está na potência do Espírito, não está na arma, não está nisso. Mas os árabes invadiram a Europa. A Europa estava um lixo. Eles foram salvar a Europa. Como também na época anterior, entre Jesus Cristo e a figura do Constantino, as figuras que vão salvar aquilo. Não foi o Constantino. O clamor dos milhões na Avenida Paulista estavam lá. O Agostinho acolheu, porque a mãe dele tinha essa percepção. Agora, vamos falar homens de peso. Agostinho, a Helena era a mãe do Agostinho. Agora surge da Helena o Agostinho. E surge Ambrósio. E surge esse. Veja. São a nível de profetas nesse correr. Eles não negaram nada que foi declarado para trás. Não inventaram nada de novo. Buscaram compreender essa conciliação. Quando o Paulo fala conciliando a pregação de Moisés e a pregação, a palavra de Moisés e a palavra de Jesus Cristo aos gregos. Porque um só conciliador é Cristo. Como também foi para Agostinho e para Ambrósio para conciliar agora esse confuso quadro da religiosidade, do romanismo em relação ao que o poder desse espírito que os moveu até ali, ou seria a decadência plena. Essa é a figura de Maomé histórico, e a figura do otomano na história. Não tem nada a dizer, não houve valor. Temos que compreender e tirar a essência, o que realmente importa e dizer. Subsistimos porque todos eles assim foram movidos. Não há poder que não houve fora do ideal. Hoje juro com vocês que foi para ganhar dinheiro que os árabes chegaram na Espanha. Até então havia um ideal. No transcorrer do tempo vai haver uma degradação, vai perder aquela força, e agora já estão os sultãos bem instalados, estão Barroso como um tal, e o outro ali, toda a sua mesinha, tá? E pronto, voltou a decadência. Então, essa é a questão. Estamos num momento decadente. Não só no Brasil, em todo, e de maneira especial, bem identificável, na América e na Europa. Eu diria até que a Rússia não ficou nisso, porque ficou em parte fora. Veja da China
A China vai dizer, tomei de Hollywood até onde interessou usá-lo. Já vi que, fora. Evidente. Não traz valor. Se lá pregava-se o valor das palavras da sabedoria de Confúcio, isso estraga os negócios, estraga o comércio. E voltamos à escravidão. Aí eu falo do escravo, do preto, do negro. Todos na ignorância. Ficou claro? O que mais poderíamos dizê-lo? Então, do corpo de Moisés é isto. Aquela grandiosidade do Espírito em Moisés é eterna o caráter. Os profetas da verdade e justiça é caráter eterno. O que Jesus Cristo declara em caráter eterno e o que Maomé declara em caráter eterno. A degradação do que expressa agora o referencial de modelo do que é realmente a razão de um Estado, disso, daquilo, é exatamente onde a degradação vai se acrescentar. É um verme terrivelmente que vai alcançar as comunidades, as gerações e assim por diante. Então, educar é educar na justiça. Mas também essa conciliação. Então, vamos dizer que aonde eu estou, na idade que eu estou, 87 anos, faço amanhã, hoje é 22. E esses 22, 23 não estão soltos. Porque me foi dito, os meus sinais se acompanharão. 22 para 23, para o 30 são 7 dias. É um Shabat. Que coisa extraordinário. De 2022, 2022 também não é. 20 é o dobro de 10. E 22 é o momento. Que coisa. Quem poderia pensar assim? Realmente, eu fico surpreso. Fico surpreso. Nunca teria ouvido isto, mas estou ouvindo hoje. Aí está a mão de Deus. Ninguém segura. É ilusório. Tudo está ordenado segundo a palavra. Acabou. Tudo que ele disser vai os lançar na vala comum. E tudo que ele não. O que ele disse, tomo, subo. O que ele usa, Barroso, profundezas dos abismos. É assim. Pensar muito a respeito desse poder de Deus também assusta. Já passei um tempo largo demais em pensar, e daqui a pouco vai se assustar. Mas saibam, pai e mãe, em plena dignidade em Cristo. Então, nos últimos tempos, está dito por João, na praça, publicamente, seria levantado 2 cadáveres, Moisés e Jesus Cristo. Por que cadáveres? Porque estavam partidos. Fizeram partidos do corpo do Moisés, fizeram partidos do corpo de Jesus. Um só. Resultado, agora o anjo Miguel luta pelo corpo de Moisés. E o anjo, o Senhor, luta pelo corpo de Cristo. De forma que, sabendo que a metade para cá, a metade para lá, a sua cabeça de juízo. Aí nos encontramos com Maomé. Como figura na humanidade. Então, de nós, um governo do Brasil tem que ter um conselho.
Esse conselho é o velho, não é o jovem nem o adolescente. É aquele que está preocupado com o vigor da carne. Vocês podem não saber. Mas quando Moisés vai dizer, vá buscar a noiva para meu filho, Moisés não, esquece. Abraão, ele chama seu servo e, com a mão, no seu órgão genitor, gerador, genital, ele diz, jura, vai, aquela mulher que encontrares, quando fores a caminho, não disse, mas onde é? Não, precisa de endereço, vai, encontrarás uma mulher. Quando ela chegar com o cântaro junto ao rio, e antes que ela sirva os seus camelos, ela acolha a água corrente, original, virginal, sempre natural, e te der de beber, é ela. Ó, dele é ela. Assim, o servo de Abraão nomeou ao Isaac qual era a sua mulher com quem casar. Essa mesma relação é extraordinária, porque Jesus Cristo, na sua Páscoa, naquela noite de Páscoa, ele pega do cálice e diz, veja, todos vão beber do mesmo cálice, pensa que é um cálicezinho para cada um, ou de plásticozinho, ou de vidro, não. Ele pega, não importa também, podia ser com esse vaso, certamente era cerâmica, era de barro, com uma urna de barro, com um vaso de barro, com um barroso. Ele diz, esse é o caso da nova aliança no meu sangue, bebei. Então, a aliança é no sangue. A aliança é no sangue. É para mostrar a profundidade das alianças. Então, quero ver a resposta do Jorge Serrão ao Sebastião Coelho. Por que o TSE? O Barroso preferiu a aliança de sangue fora da proposição daquele que é fiel. Ficou claro? Antes de fazer essa imagem em caráter eterno, perguntaram a ele, mestre, onde farás a Páscoa? Ele disse, vá lá na rua. Onde encontraram uma mulher com um cântaro, melhor, um homem agora, não mulher, um homem com um cântaro com água, vá atrás dele, a escada subir, suba. No segundo, voltou a Melquisedeque. Bendito o Altíssimo, bendito és tu. Não é bendição fora disto. Disto não, de um só e desse que vos abençoa. Mas quem abençoa? Um só abençoador. Então, me tentei fazer aqui uma consideração da palavra, porque a palavra Salvador, no hebraico, ela é Salvador não. O nome Jesus Cristo é a palavra Yeshua, que alguns estão tratando por Yeshua. Aí vai se discutir questões de, se não é bem assim, é Yahu, é isso e aquilo. E o nome lá do ex-primeiro-ministro de Israel, por um tempo largo, é esse o nome, Yahu. Sucede que esse Yah, ele tem o Yah, que é a visão do Yah. Veja, tem um Yah, esse Yah é a figura do Adonai, o Senhor.
O Aleph é o primeiro de todo um alfabeto passivo de organização. E o Ru, ele. Yahu, Yahoo. Ok? Compreendendo, também aponta. Quem disser, diz o Senhor Jesus Cristo, ou quem diz isso eu sou. E o Pedro pensa. Uns estão dizendo lá que o Barroso, o Lula, o fulano, o ciclano, o papai, o papá. Não, você fala não. Digam vocês que têm me ouvido. Pensou Pedro e disse, tu estás no nome do Senhor. Esse velho, o Espírito de quem vos falo, maravilhoso é. Que tirarei de mim para ser agradável convosco e concordar com a urna do Barroso. O Barroso está no chão. Está condenando o Barroso? A condenação vem até o arrependimento. Arrependeu-se? Levanta-te e anda. Que direi? Teus pecados estão perdoados? Não, muda a tua vida. Estás diante de Deus e dos homens justificado. E também o Alexandre. E o Lula? O Lula pode ser instrumento gracioso, se ouvir das palavras e considerar. Porque ele tem a entrada àqueles que são perdidos naquela condição do Morro do Alemão. E com um terrível efeito de oprimir todo aquele povo que faz parte daquela região do Rio. Assim considerando, na hora que ele tem tal poder, simplesmente ele só é um instrumento apenas de ver. Nem precisa, eu vou deixar dito aqui. Aquele que lá do morro puder ouvi-lo e percebe de fato que ele não concorda com aquilo, é um jovem tanto quanto aqueles outros, ele simplesmente venha e fale de maneira não para condenar aqueles, mas venha e procure uma pessoa realmente que seja fiel, que não vá conduzi-lo a ter que ser morto por aqueles outros, ficar sob essa condição. Mas ele fale com alguém que está a nível de autoridade e que possa dizê-lo, um fiel, como seria uma mulher chamada Damares, ou seja, um homem como este Darciso, ou seja, por exemplo, todos eles são fiéis. Não há correspondência entre querer que pesar isso com as coisas do Lula. Mas nessa circunstância, esse pode ser um instrumento para trabalhar, de forma tal que compreenda. E já põe o Bolsonaro, todo um plano com o presidente, de investir ali. Vai investir na saúde? Está lá. Invista. Investir o quê? Nos jovens. Eles são resgatáveis. É simples. Aí, nesse momento, ganhou-se um morro. E todo aquele poder vai cessar. Sem arma, sem nada. A arma do poder é a arma da palavra do Espírito. Ficou claro? Do que falei? Educar. É educar na justiça. Sim, nessa justiça, como falo na escola, não tem sentido crianças com pouca idade terem que aprender um monte de coisa que não vai ser útil, vai ser lançado ao vento, não vai ter utilização de aplicação nada, e não receba os fundamentos que vos falo. Eu vou contar. Estou lá na escola e digo, meninas lindas, posso levar a minha neta? Ela está na escola. Eu digo, essa é minha netinha.
Onde é que está o vovô de vocês? Ah, o vovô está tudo bem. Convida o vovô. Vamos conversar amanhã com o vovô presente aqui, ó. Tá... Pronto, é um plano da escolar. É um plano de educação. Aí digo, eu vou contar uma historinha para vocês. É o seguinte, havia um menino chamado João. E havia uma menina chamada Maria. Esses dois nomes são maravilhosos. Lá não está o nome de Lula, nem do Bolsonaro, de ninguém. O nome é João e Maria. E conto. O João e a Maria, eles entraram na floresta. Na floresta, eles chegaram, bom, mas como voltar? Aí veio a ideia vamos pegar uma espiga de milho e vamos colocar um milhozinho no caminho e a gente volta pelo caminho. Aqui, hoje é fácil, claro. Agora eu vou falar para vocês. A estrada está sinalizada e não tem como vocês dar. Não dá. Eu chego lá. Pois bem. Aí, quando querem voltar, não encontro mais o milho. Os pássaros tinham comido o milho. Mas que pássaro? Pássaro é uma figura. Agora estou falando para vocês. É uma imagem muito ampla de pássaros. Era um sabiá, era um pardal. Não, no mato não tem pardal. Então, mas um sabiá pode. Tucano, o filho do tucano, é um problema. Ok? Não importa. Falei, pássaro. Unifiquei. A palavra não era mais simples. Não preciso fazer alguém para começar a pesquisar, para que ao falar para as crianças, ou falar para um adulto, de ter que trazer a minha... Eu sou biólogo e tenho que discorrer todos os tipos de árvores. Aí a minha academia se torna inútil. Aí eduquei a criança, estou educando. Dito essa palavra, eu vou dizer, havia um rei numa terra, e esse rei, ele ficou muito rico, aí revestiu de púrpura, colocou uma toga, inclusive, nas costas, e esse rei, por expressão desse mesmo espírito, esse rei, como outros reis, daqui a pouco esse rei, alguém disse para ele que haveria de nascer uma criança e que essa criança iria tomar o trono dele. Ele ficou preocupado. Aí ele queria matar as crianças, mas ocorre que não conseguiu. Aquele que ele buscava matar não conseguiu. Não consegue matar. Ele vive sempre, que nem vocês. A vida é eterna. Que conto. Aí a mamãe dele, a Maria, também preocupada, porque hoje ele avisou, ela, o José e o bebê, eles vão numa mula e vão para o deserto. Se dissesse, ninguém soubesse, eles tinham ido. Passam uns dias e eu faço a prova. Quem quer contar a história da Maria? Outros dias passa a prova. Qual é a relação daquela história da Maria com a relação da história daquele menino, bebê? E o tal rei? Agora para os adultos. E a guilhotina? E aquela gente toda morta? Mataram quem? Seletivamente ou mataram todos? Tinha bebê e criança? Eles se perguntaram. Mas, por quê? Teria que matar? Bom, aí ficou o caos. Aí, os congressistas perceberam que a maneira é ter que ser agora na força.
Não tinha mais controle. Aí tinha um jovem, Napoleão, não era o imperador, não, ele não tinha se coroado, e nem aqueles talvez julgassem que ele chegasse lá e eles ficassem em condições desfavoráveis. Mas na ignorância acharam que estavam no mesmo time, no mesmo partido. Pode-se contar essa história de uma maneira como eu falei para as crianças. Coloco na devida proposição para a criança. Vou tratar dos valores do Brasil, vou tratar os heróis do Brasil, fazendo a mesma relação. Por que eu não posso fazê-lo? Porque não adianta os heróis do Brasil para gerar um Barroso, um Lewandowski, um Lula, não adianta. A única coisa de valor, de fato, existente é que no poder de Deus, esta visão desse caos trouxe o avivamento no Brasil. Não foi porque o Bolsonaro é melhor ou pior, não é essa a questão. Não está na mão de ninguém o domínio. É como diz o profeta, Deus levanta e derruba quem quer. Compreendam? Isso vale para o indivíduo, do indivíduo para a sua casa, da sua família, para a sua casa. Para a sua casa quer dizer, da forma, a sua estrutura do pensar, os fundamentos de razão, agora prejudicados. Vai trazer a dificuldade para ele. Aí entramos no campo da psicologia, da pedagogia, disso e daquilo. Aí fica difícil. Agora, esses mesmos, agora contaminados, vão definir o que ensinaram na escola e vão definir, depois da corrupção crescente maior, de quem vai ser o juiz supremo e quem vai ser o presidente. Aí não dá. Aí a urna não tem valor nenhum. Nada tem valor. Nada. Aí meus filhos, não vale mais nada. Não tenho mais nem o ardor do amor, não tenho motivo. O espírito fugiu. Está no meu domínio? Não. Está no teu? De quem? Aí está. De Abraão. Isso lá eles ouvirão. Quando estiverem na faculdade, eles ouvirão. Quando já forem no caminho de ter a capacitação profissional, seja do engenheiro, disso, daquilo, eles estarão ouvindo. Esse vai ser a marca mais profunda. Se diz que alguém sair do ventre da mulher, tirado o cordão umbilical, a única possibilidade de íntima relação é o espírito. Isso, seja para o país, para o chamado Estado, que é a pior possibilidade, porque o Estado é o Estado dos homens, é o Estado do Barroso, é o Estado da urna. Vai ser fiel ou, de fato, não ter nenhuma confiabilidade? Um governo sem confiabilidade fica no jogo. No jogo não tem nada. Não há sustentabilidade. Para nada. Não tem investidor, não tem... Aí entra na economia. Contaminaram tudo. A mudança é fundamental. 70 a 30. Porque 70 é o número do homem. E 30 deixa aberto 3 para o tempo da conversão e do arrependimento. Aí sim, se houver arrependimento, todos eles são úteis, como servos na humildade. Vão jogar as suas togas na sarjeta. E o Lula vai chorar amargamente. Mas abraçaríamos o Lula. Não é o corpo do Lula, é o espírito que o domina fora. Agora, colhemos de fato o irmão e amigo. Que seja essa a proposição, que todos compreendam. Se for o caso, se o Lula ouvir, ou Alckmin, deponham as suas armas e diga, entrega ao Bolsonaro o governo. Porque é assim que o povo requer, o Espírito de Deus determina.
Se assim o fazê-lo, contribuíram para que o mundo subsista. Contribuíram que o caos da Europa se resolva. Aí se alguém disse que o Bolsonaro foi à Rússia e acabar a guerra, vai. Por quê? Porque alguém lembrou. Isso foi espontâneo, o poder é muito grande. Quem descreria? Maravilhoso. Maravilhoso és tu, Senhor, sobre toda a terra. Perdão para todos nós. Cada vez que eu abro a boca e falo o teu nome, me sinto porque não fiz melhor lá atrás. Porque também não fiz bem lá atrás. Não há lugar. Deus não deixou espaço para o perverso se sobrepor ao justo. É escrito. Mas por que escreveram? Certamente Maomé, à sua forma, escreveu. Com o hebreu. O Moisés escreveu. Todos escreveram. Ah, mas nós temos que nos sustentar no ganho que teve o Cabral lá no Rio de Janeiro. Puxa, o cara ganhou um monte de dinheiro. Onde está o Cabral? Se queremos escutar do Cabral, terra da Veracruz. A cruz! Nos navios que trouxeram do Espírito que vos declaro. Estou contando a história do João e da Maria. Estava perdido. As aves tinham comido o milho do meu retorno. Mas Deus não me permitiu. Ficou claro, meu irmão? Se isso eu falei, isto falará o Senhor para ti, que não há outra falar, a não ser conhecer essa figura extraordinária do Pai. Então, estou mostrando também que a forma de evangelizar estamos num momento extraordinário de determinadas mudanças. Repetindo a respeito da educação, haja um conselho, que são 27 a 30 com os territórios, teria 2 para o conselho, seriam em torno de 50 e poucos até 60. Mas desses poucos, podem estar de fato representados, vão fazer, e todos eles trocarão as suas proposições, suas ideias, mas essa escolha é essa escolha de quem já está no caminhar de se educar. Os que não alcançaram nada, nem entraram nesse educar, não podem fazer parte desse conselho, seria o retorno à visão do político. Mas o político não, só esses ficarão com uma espécie de conselheiros do rei. O presidente e o Bolsonaro terão esses conselheiros. O que eles ganharão? Nada. É só despesa de transporte onde foram requisitados. Quem pode requisitá-los? O ministro da Educação. Pronto. Só manda a passagem, estamos prontos. Desses tais, pode-se reduzir apenas a 10 no máximo, seria o ideal. Porque estou respondendo pelos outros. Há uma coerência entre um e outro. O Espírito não há discrepância. Não há tal grau de separação como está ocorrendo hoje no caos. Quem está governando? É exatamente o que governa, normalmente. Ficou claro? Eu tinha lido no Bonder, no Newton Bonder, a questão de um livro em que ele trata, onde é que está? A respeito da questão do tempo, em que ele trata da perda de tempo, do ganho de tempo, no pensar. Não tem como perder tempo. Eu vou, daqui a pouco ali, comer um churrasco. Como que o churrasco vai impedir que eu continue pensando? Ou como que o meu caminhar vai impedi-lo? Não tem como. O segredo está, troca a palavra, como fosse tem que falar, da palavra pensar. Mas também sei que não se pensa em imagens fora da palavra, é a palavra.
Então, quando eu digo a palavra, entenda-se o pensar, a palavra, o pensar. É una. A palavra, o pensar e a palavra, um só. Aí compreendemos a ideia da lei. Um só. Bom Shabat. Bom Shabat da saída do Egito. Porque o Shabat, ele é um sinal. É como se dissesse, se eu vejo uma cruz, seja essa cruz um sinal de glória. Se me vem a imagem da palavra Shabat, seja essa palavra por sinal de glória. Aí alguém, mas como? Não pode conciliar o Shabat com a cruz? Quem não o faz é um idólatra. E com Maomé, o espírito, não estou falando agora do islamismo, nem do cristianismo, nem do judaísmo, porque um vai ficar no holocausto, outro vai ficar nas questões, naquele que escarnece lá na França, e não tem lugar para ninguém. Um espírito só, eterno, move toda a terra. O mover é poder do espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de todos. Abençoe todo o Brasil, a todas as suas casas. Não seja o abençoador, que em nome do Senhor, Altíssimo Senhor, em Melquisedeque, seja a bênção sobre vós, todos. Nós compreendamos, essa bênção virá em compreender que nas nossas mãos está a justa justiça a ser testificada.